Eu, como tu, fui instruída em minha juventude pelos sacerdotes a venerar um Deus invisível. Mas uma mulher idosa, em que depositava grande confiança, disse-me certa vez: por que adorar uma deidade que não se pode ver, quando há a lua visível em todo o seu esplendor? Adora-a. Invoque Diana, a deusa da lua, e ela atenderá seus pedidos. É isso que deves fazer, obedecendo ao evangelho de Diana, que é a rainha das fadas e da lua. Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Aradia, o Evangelho das Bruxas. Esse livro foi escrito por Charles Godfrey Leland, contém 119 páginas divididas em 15 capítulos e essa edição foi publicada no ano de 2016 pela Madras Editora. Embora esse livro tenha sido publicado no ano de 2016, é preciso que o leitor interessado esteja ciente que essa, na verdade, não é uma publicação recente. Esse livro data de 1899 e esse indivíduo, o Leland, ele é tido como um folclorista, mas também a gente poderia definir ele como um historiador, uma vez que ele era um indivíduo muito interessado em todos os aspectos da bruxaria envolvendo diferentes tipos de povos. Ele não era interessado apenas no tema desse livro, que é a bruxaria italiana, que também é conhecida como stregheria, mas também na magia do povo cigano. Então, quando ele resolve escrever esse livro, na verdade, ele tinha um interesse duplo, né? Um era de fato mostrar para o grande público a forma como as bruxas daquele contexto ali agiam, as bruxas italianas, as streghe, mas também de registrar esse conhecimento, porque o que ele percebeu? Que com o passar do tempo, e ele vai apontar isso no próprio texto dele aqui, que esse tipo de conhecimento estava se perdendo. Tanto a bruxa quanto o padre, ele faz uma espécie de previsão, né? Ele diz que eles vão acabar um dia, né? Então ele preocupado com essa possibilidade, especificamente se tratando da bruxaria, e a gente pode entender que, no caso, é uma preocupação ainda mais preocupante, né? Porque muitas dessas tradições de bruxaria, elas têm uma característica de conhecimento oral. Então é muito característico dessas religiões ou desses grupos religiosos, né, ou grupos espiritualistas que sejam, que têm esse tipo de funcionamento, tem a oralidade como característica de transmissão do seu conhecimento, se perderem. Então, quando um outro determinado grupo entra em contato com esses grupos, muitas vezes ou há uma corrupção daqueles ensinamentos originais, porque muitas vezes há uma mescla do conhecimento, então coisas como sincretismo ou mesmo aglutinações vão sendo colocadas com o passar do tempo, porque é aquela coisa, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então isso acontece também dentro das religiões. E ele, preocupado com essa possibilidade, né, ele então resolve escrever esse livro aqui. Mas como que esse livro surge? Ele pede para uma conhecida, que era então uma bruxa, né, que ela vá no seu coven, lá no seu grupo, e reúna informações para que ele então transpusesse essas informações para um livro, que é então esse livro aqui, o Aradia, o Evangelho das Bruxas. Ele tem esse nome assim meio estranho, né? O Evangelho das Bruxas. Eu não... porque sempre quando a gente usa esses termos cristãos, né? Evangelho, Bíblia, etc., dá uma sensação estranha, pelo menos em mim, né? Porque parece que é uma coisa cristã ou oportunista, mas é aquela coisa que eu falei lá no vídeo da Bíblia satânica, né? Que esses termos não são propriedades dos cristãos, né? Eles são termos que podem ser usados por qualquer porque justamente eles têm um significado próprio. Então, mas em mim dá uma certa estranheza. Quando eu vi esse livro a primeira vez, eu não sabia
da importância desse livro, né? Eu também não conhecia o Leland, então eu achei que fosse um livro recente, mas não, é um livro realmente histórico e que tem essa importância histórica de tratar da bruxaria italiana. Bom, no prefácio ele vem falando sobre o número de Stregher, de bruxas e etc., que mantém o conhecimento, lembrando que a gente está falando do século XIX, 1899, né? E o número de bruxas que têm o conhecimento sobre a fabricação de amuletos, de adivinhações, que comercializam, né, esse tipo de coisa, de poções e tudo mais, que encontram correspondências com muito daquilo da imaginação popular sobre o que seja a bruxaria e a magia, né? Então é até curioso, isso até nos dias de hoje, né? Por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, fala sobre... eu estava no outro dia conversando com os amigos, etc., que não são envolvidos com nada de ocultismo, de magia, etc. E aí algum deles perguntou alguma coisa sobre esse contexto, e dentro do contexto, eu não lembro exatamente o que eu estava falando, e aí eu falei sobre a alquimia, e aí falei da pedra filosofal. Quando eu citei a pedra filosofal, todo mundo riu, né? E falou assim, ah, a pedra filosofal Harry Potter, né? Então, eles achando que a J.K., né, inventou aquele termo, né, pedra filosofal, e quando a gente fala de varinha, de feitiços e tudo mais, que são coisas do cinema, quando na verdade ela tirou isso de nós, né? Isso são coisas oriundas do ocultismo. Então, esse ver, o imaginário popular, né, foi de uma certa maneira transformado em ficção, e hoje, quando a gente fala sobre essas coisas, né, e ressalta que não são ficção, as pessoas acham graça, né? Porque não tem o conhecimento de que essas coisas de fato são oriundas do ocultismo. Que o ocultismo, quem emprestou, ou que foi do ocultismo que esses escritores e esses cineastas tiraram essas informações. E ele veio destacando isso, né, dessa grande quantidade de bruxas, etc., que herdam então esse conhecimento sobre o fabrico e a produção de todas essas coisas, que muitas delas detêm então um conhecimento sobre deuses antigos e tudo mais. Ele destaca ainda que depois que a amiga dele passou as informações para a construção desse livro aqui, ele não a viu mais. Ou seja, fica essa coisa meio vaga, né? O que será que aconteceu com ela? Será que não viu porque eles simplesmente não se encontraram mais? Ou será que alguma atitude foi tomada contra ela porque revelou certos segredos? Fica aí a questão, né? Aí na página 9, ele fala assim: em poucas palavras, pode-se dizer que a bruxaria é conhecida como La Vecchia Religione, ou Antiga Religião, sendo Diana a deusa e sua filha Arádia ou Heródias, o Messias feminino. Seu nascimento, como desceu à terra e instituiu as bruxas e a bruxaria, retornando então aos céus, são temas apresentados nessa pequena obra. Também fazem parte as cerimônias e invocações ou encantamentos a Diana e a Arádia, o exorcismo de Caim e os feitiços da Pedra Sagrada, da Arruda e da Verbena que, segundo afirma o texto, integram o que se pode considerar uma celebração religiosa regular, para entoar ou recitar encontros de bruxas. Além disso, também se incluem os singulares encantamentos ou bênçãos do mel, do trigo ou pão e sal, ou os bolos da refeição das bruxas, curiosamente clássicos e um nítido vestígio dos mistérios romanos. E aí ele continua falando que existem mais outras obras, né, na qual ele trata do tema. Ele escreveu mais de 50 livros, segundo consta aqui as informações da contracapa e da orelha que acompanham o livro. E ele destaca que apesar de algumas publicações da época satirizarem e ridicularizarem a questão da bruxaria, esse é um tema e esse é um tipo de assunto que tem uma tradição milenar, ou seja, não deveria ser um assunto para ser ridicularizado, deveria ser o que ele parece sugerir, né? Que deveria ser um assunto para ser levado em consideração de estudo. E é esse o principal objetivo dele nessa publicação. Chegamos então ao primeiro capítulo, que se chama Como Diana deu à luz a Arádia, Heródias. E aí ele diz assim: a Diana, vejam, ela surge no crescente, que em sua noite de núpcias brilha ainda mais o crescente da Rainha das Estrelas. Este é o Vangelo das bruxas. Grande era o amor de Diana por seu irmão Lúcifer,
Deus do sol e da lua, Deus da luz e esplendor, que fora expulso do paraíso por ser muito orgulhoso de sua beleza. Diana concebera uma filha de seu irmão, a quem chamaram Arádia, isto é, Heródias, em um tempo em que muitos eram os ricos e os pobres na terra. Os ricos faziam dos pobres seus escravos. Naquela época, muitos escravos recebiam um tratamento cruel. Havia torturas em cada palácio e prisioneiros em cada castelo. Muitos escravos conseguiam escapar. Fugiam para os campos, tornando-se ladrões e perversos. À noite, em vez de dormir, planejavam a fuga, roubavam seus senhores e depois os matavam. Assim, para evitar a escravidão, viviam nas montanhas e florestas como assaltantes e assassinos. Um dia, disse Diana à sua filha Arádia. E aí veio uma característica, uma das características principais desse livro. Esse livro é um livro bilíngue. Ele vem escrito em italiano e em português. Então vem sempre versos em italiano e aí depois vem acompanhado da tradução. Vou ler italiano aqui para depois, daqui a algum tempo, eu verificar se a minha pronúncia melhorou. É vero che tu sei uno spirito, ma tu sei nata per essere ancora mortale e tu devi andare sulla terra e fare da maestra a donne e a uomini che avranno volontà di imparare la tua scuola, che sarà composta di stregonerie. Non devi essere come la figlia di Caino e della razza che sono divenuti, scellerate infami a causa dei maltrattamenti, come giudei e zingari, tutti ladri e briganti. Tu non divieni. Tu sarai sempre la prima strega divenuta nel mondo. Tu insegnerai l'arte di avvelenare tutti i signori, di farli morte nei loro palazzi, di legare il spirito dell'oppressore. E dove si trova un contadino ricco e avaro, insegnare alle streghe tue alunne. Aí vem a tradução aqui, né? És, na verdade, um espírito, mas nasceste para ser também mortal, e descerás à terra, para seres mestra de homens e mulheres, que de boa vontade desejem aprender em tua escola, que será a bruxaria. Nunca serás como a filha de Caim, nem como a raça que se transformou, pelo sofrimento, em perversa e infame, como os judeus e os ciganos errantes, todos ladrões e facínoras. Não serás. Serás sempre a primeira dentre as bruxas, a primeira a vir a este mundo. Ensinarás a arte do envenenamento, para envenenar a todos os senhores, e fazê-los morrer em seus palácios, e assim submeter o espírito do opressor. E ao encontrares um camponês rico e avaro, ensinarás às bruxas, tuas discípulas. E aí ela continua. Quando o nobre e o padre disserem que deves crer no Pai, no Filho e em Maria, tua resposta é de ser sempre vosso Deus, o Pai e Maria são três demônios, pois o verdadeiro Deus Pai não é vosso. Vim para destruir os maus, e os destruirei. Vós que sois pobres e de fome sofreis, em miséria labutais, e muitas vezes sofreis aí na prisão, tendes também uma alma, e por vossos sofrimentos felizes sereis no outro mundo, e mau destino terão todos os que vos fizerem mal. Então se vê que a Arádia aqui, né, que é então a filha de Diana com Lúcifer, é então o Messias, né? Qual é a função dela? É vir para salvar os oprimidos, os pobres, que são tanto oprimidos pelos senhores, né? E aí fica evidente uma relação aí de servil, onde talvez a aristocracia e tudo, né, que o texto queira se referir, e esses pobres, né, que são então oprimidos por esses, mas também é um destaque contra os cristãos, contra os judeus e contra os ciganos, né, que ele vai destacar aqui como sendo todos ladrões e facínoras. E aí a gente pode entender essa questão dos cristãos, né? Obviamente ali faz parte do contexto italiano. Sempre um campo muito complicado de comentar, porque
sempre cai naquela questão do racismo, né, e etc. Porque esses grupos acabam se identificando como sendo grupos étnicos, né? Como sendo étnicos no sentido de raça. Então os judeus, muitas vezes se declaram como não sendo uma religião, mas sendo uma raça, né? Os ciganos também vão se colocar dessa forma algumas vezes. Então, e esses, justamente por eles muitas vezes terem essas características étnicas, raciais e também religiosas, eles vão se fechar em si mesmos, né, nesses grupos, e vão proteger a si mesmos. Então, é muito característico. Quem já teve a oportunidade de conviver em contextos judaicos, por exemplo, eu já tive essa experiência, né, de morar num bairro judaico, mas num bairro judaico, leia-se, num bairro onde a grande maioria das pessoas eram judeus, dos donos dos comércios, de todo o contexto ali de empresarial e tudo mais. Então é tudo muito fechado, né? E para você, por exemplo, conseguir emprego, você tem que conhecer alguém que te indique para eles, né? O simples fato, pelo menos essa foi a vivência que eu tive. Eu não podia simplesmente chegar lá e pedir emprego, porque havia muito essa desconfiança sobre quem é de fora. Não estou julgando aqui, tá? O que certo ou errado, estou colocando a experiência que eu tive. Então, e era tudo assim muito, sempre essa coisa assim muito separada, assim. Eles têm as coisas deles e etc. E quem é de fora não pode se envolver. Só pode se envolver quando tem aquela prestação do serviço ali. Então, algumas pessoas acabam desenvolvendo esse ódio justamente por causa disso, né? Porque quando você está vivendo numa comunidade e onde pessoas, né, de diversos tipos, aí tem um grupo específico que se fecha e esse grupo muitas vezes domina aquela região, e aí ele é um grupo fechado, mas que domina aquele contexto. E aí você não consegue acessar e a coisa fica muito elitista, né, de uma certa maneira, porque quem é de fora não consegue muitas vezes se relacionar dentro das necessidades daquela comunidade. Então, por exemplo, às vezes o indivíduo vai dar preferência para um outro que seja um igual a ele, porque é um igual a ele. Não vai dar preferência para você, que é um de fora, né? Então, o judeu muitas vezes vai dar preferência a quem é judeu para ser contratado, porque é um outro judeu, e não para alguém que é de fora. Eu estou comentando isso aqui para, de uma certa maneira, tentar entender o porquê desse destaque, né, para os judeus e para os ciganos, né? Por que o texto chama especificamente os judeus e os ciganos de opressores, ladrões e facínoras e etc. O segundo capítulo se chama o Sabá, Treguenda ou Encontro de Bruxas. Como consagrar a refeição. E aí, mais uma vez, vem essa questão do italiano, né? Eu não vou ficar ressaltando isso aqui toda hora, porque tenha em mente que é assim, cada capítulo vem sempre em italiano e em português. Aí vem a conjuração do trigo, a conjuração do sal, a conjuração de Caim e a conjuração de Diana. E aí esse capítulo aqui é uma espécie de banquete, né, onde vai ter essa celebração, onde as pessoas devem fazer bolos com farinha, vinho, mel e sal, e aí conjuram esses bolos pelados e dançam e cantam e transam, né? É uma espécie de ritual com uma refeição, na qual vem então o sexo em seguida, no qual ali todos reúnem as energias para então que os intentos sejam alcançados. Tem uma característica que também vai ficar evidente nesse ponto, é a questão da chantagem. Então, o que muitas vezes a gente vê hoje, por exemplo, né? A gente vê os dois aspectos, na verdade, porque, por exemplo, você vai ver, se a gente tomar até o cristianismo como exemplo, você vai ter, por exemplo, os cristãos fazendo súplicas ao seu Deus, né? Então eles se colocam na posição de pedintes, né? E imploram e clamam ali
pelas coisas. E também para alguns outros santos, no caso do catolicismo. Mas quando se trata, por exemplo, do Santo Antônio, o popular, né, é justamente fazer uma chantagem. Você pega a imagem do santo e etc. e ameaça e faz uma série de maldades, né, com a imagem. Aqui as características das orações, das conjurações são bem parecidas, assim, não é essa coisa da súplica em relação a esses deuses, a Diana, a Arádia e etc. Há um tom de chantagem, você vai fazer o que eu mando porque senão vai acontecer isso ou aquilo. O próximo capítulo é como Diana fez as estrelas e a chuva, e aí vem a parte da Gênesis, onde vem tratando aquela coisa que a gente já falou antes, que é a relação entre Diana, que é irmã de Lúcifer, e acaba então tendo relações com ele, e aí dá origem a Arádia. Na página 27 diz assim: Diana foi a primeira a ser criada, antes de toda a criação, e nela estavam contidas todas as coisas. E de sua própria essência, a escuridão primeira, ela se dividiu em luzes e sombra. Lúcifer, seu irmão e filho, ela mesma e sua contraparte, era a luz. E quando viu Diana que a luz era muito bela, e essa luz era a outra metade de si mesma, seu irmão Lúcifer, por ele sentiu atraída com forte desejo. Havida por receber a luz novamente em sua obscuridade, sorvendo-a em êxtase e deleite. Estremeceu de prazer. Este desejo foi a alvorada. E aí vem então toda essa parte da Gênesis, né? Bom, então até esse ponto, o que nós vimos? A partir da criação, do porquê que a Arádia surge, né? Ela surge como um messias feminino para salvar os pobres e oprimidos das mãos dos senhores, dos judeus, dos ciganos, dos cristãos e etc. Ela surge então para ensinar os feitiços, ensinar a bruxaria, ensinar o envenenamento para que as bruxas e os bruxos se libertassem desses opressores. Temos também a Gênesis, né, que ela é filha então de Diana, que é o aspecto primordial, e que Diana dá origem a Lúcifer, né, a luz, e da união desses irmãos, que são também mãe e filho, surge então a Arádia. Além disso, a parte do banquete, né, que deveria ser uma celebração comum a ser praticada pelos adeptos desse contexto aqui. Aí, a partir desse ponto, o livro ganha um caráter mais específico. Então, os capítulos que vão seguir, eles vão ter objetivos específicos no sentido do feitiço, da magia. Então, ele traz uma série de rituais e fetiches e objetos a serem encontrados e consagrados, etc., para a prática da bruxaria. Então, o capítulo 4 se chama O Encantamento das Pedras Consagradas a Diana. Aí ela diz: encontrar uma pedra furada é um sinal de especial favor de Diana. Quem encontrar deverá mantê-la na mão, enquanto repete as seguintes palavras com a devida observância da cerimônia. E aí vem toda a questão a ser dita e a ritualística para a consagração dessa pedra. Na página 31, sobre esse ponto que eu tinha falado anteriormente, né, sobre a questão da ameaça e etc., olha o que vem dizendo na conjuração à pedra sagrada. Tu, essa parte final da conjuração, tu, Diana, ainda lhes deste um pouco de alegria. Vou conjurar-te uma vez mais, e paz não terás, nem felicidade, e em sofrimento sempre estarás, enquanto não me concederes o que te peço com a mais absoluta fé. Então fica muito evidente nessa questão da ameaça. Olha, se você não me der o que eu te peço com a mais absoluta fé, você vai ficar em sofrimento. Então ela tá falando isso o texto está falando isso para quê? Para Diana, a deusa, né? Ou seja, tu vai me dar o que eu quero porque eu tô te pedindo com muita fé, senão você que vai se ferrar. Mas é dual, isso é dúbio, porque em alguns momentos o texto vai destacar a questão do merecimento. Então, nessa parte do banquete, por exemplo, ele vai falar não, do merecimento, a pessoa tem que merecer. Mas ao mesmo tempo que tem a questão do merecimento, vem essa parte da ameaça. Ou seja, é um merecer, mas que mesmo que não mereça, vai ser concedido, porque senão você vai sofrer. Você, a deusa, né? E
é bem interessante essa dicotomia, né? E aí o Leland, ele vem falando assim, ele vem destacando também isso, né? Temos aqui, mais uma vez, uma ameaça à deidade, como no xamanismo esquimó ou outro xamanismo, que represente a forma primitiva mais rude de conjurar, na qual os espíritos são ameaçados. Os vestígios dessa prática são encontrados entre católicos romanos rústicos. Assim, em uma cidade da România, não tendo São Bruno ouvido as súplicas de seus devotos que pediam chuva, a estátua do santo foi cravada de cabeça para baixo na lama do rio. A chuva seguiu-se de imediato, e o santo foi restituído ao seu lugar de honra na igreja. Então, isso também, aí pensando aqui, né, me vê agora, tu vê a importância da gente estudar essas coisas todas, né? Especialmente esses textos mais antigos, quando a gente quer entender de fato o que a gente está falando nos dias de hoje. Porque, por exemplo, um tema muito em voga hoje em dia é essa coisa de goécia, né? O sistema goético. E tem muita gente, eu já falei isso aqui até, que fala assim, não, mas você não deve ameaçar os demônios, né? Porque isso é uma coisa cristã e etc. Que essa diferenciação de colocar o demônio como seu rival, o demônio da goécia lá, e você meter a espada na direção dele, obrigando ele a te obedecer, é uma percepção de mundo cristã. Isso aqui é uma prova, é uma mostra de que a coisa não é exatamente assim, né? Apesar dos cristãos terem essa percepção de diferenciação, né? Você vê que eles próprios também fazem isso com os santos deles. Eles ameaçam os santos, né? E impõem punições para os santos quando os santos não cumprem aquilo que eles querem. E da mesma forma que a gente está vendo aqui, bruxos, né, que têm essa ojeriza pelo cristianismo, também ameaçavam seus deuses, que são os bruxos retratados aqui dessa tradição. Né, as Stregg, ao menos as Stregg dessa linha aqui. Então, como definir isso, né, de forma absoluta? Ou se é uma coisa cristã? Não. Né? É uma coisa que pode ser lida dessa forma, talvez, se funcionar, né? Se você considerar que a tratativa com os seus espíritos, com os seus deuses, etc., não deve ser dessa forma, tudo bem. Mas deve se levar em consideração isso tudo. Será que é uma percepção exclusivamente cristã? Ou os pagãos também faziam isso? Também ameaçavam seus deuses? Também puniam seus deuses quando eles não realizavam os seus intentos conforme eles queriam? A gente está vendo que no final das contas todo mundo é bem parecido, né? Bom, ele vem falando também sobre uma pedra redonda que não deve ser dada a ninguém, deve ser conjurada para habitar um duende vermelho. O capítulo 5 se chama A Conjuração do Limão e dos Alfinetes. E aqui é um feitiço para ser feito com limão mesmo, para trazer boa sorte, no caso de uso de alfinetes coloridos, ou usado para o mal, no caso de se for usado para alfinetes com alfinetes pretos. O capítulo 6 é Encantamento para conquistar um amor. E aí ele vem dizendo que quando um mago, que seja um adorador de Diana, um adorador da lua, isso é uma coisa que ele vai destacar, o texto vai destacar várias vezes, tá? Diana sendo representada como a lua, como a noite e etc. E aí quando um mago, que seja então um devoto dela, né, deseja conquistar o amor de uma mulher, ele pode transformá-la num cão, para que então ela esqueça de quem ela é, então ao seu lado ela vá até a sua casa, e então ela faça o que esse mago quiser. E aí vem então a conjuração aqui para que essa transformação ocorra. Destaca, né, que a mulher é transformada então num cão porque Diana tem sempre um cão ao seu lado. E aí quando a ideia é o indivíduo transforma a mulher num cão e ela vai com ele até a casa, aí ela volta a ser uma mulher e aí ele faz com ela o que ele quer, depois ele manda ela de volta e aí ela então se esquece de tudo que aconteceu. O capítulo 7 é para encontrar ou comprar algo ou ter boa sorte. O texto ressalta aqui que para quando o indivíduo, por exemplo, for à cidade e ele desejar ter boa sorte na hora de uma compra, para encontrar um livro bom, um manuscrito raro, etc., aí ele faz essa conjuração aqui para Diana, essa invocação a Diana, para então ter sorte nesse intento. Aí ele destaca que esse encanto ele pode ser adaptado também para outros objetivos,
mas desde que seja feito com muita fé. O capítulo 8 é para ter vindima e vinho muito bons com a ajuda de Diana. Então é exatamente isso, para ter um bom vinho, uma colheita boa, e traz alguns exemplos de divindades relacionadas ao vinho. O capítulo 9, Tana e Andamone, ou Diana e Endymion. E vem falando sobre o amor de Tana e Andamone, e vem contando uma pequena história sobre a relação dos dois, que foram enfeitiçados por uma bruxa, etc. E traz ainda por fim um feitiço relacionado a toda essa história. O capítulo 10 se chama Madonna Diana. O capítulo vem contando a história de Roraça, que sonhava com o glamour do casamento e da riqueza, era o nome da jovem, que era pobre. E ao tentar suicidar-se, foi salva por Diana, que evitou sua queda e prometeu que através desse evangelho ela teria o que quisesse. O capítulo 11 se chama A Casa do Vento e vem contando a história de uma menina que os pais queriam que ela fosse freira, mas ela não queria ser freira. E aí então os pais decidem colocar ela aos cuidados de uma velha, que eles pensavam que era uma velha cristã. Essa velha, na verdade, era uma adoradora de Diana e adorava secretamente a lua durante as noites. A garota viu a velha fazendo isso e a velha então instruiu a garota nesse culto. A mãe dela descobriu que a garota estava envolvida então com bruxaria e aí chamou os cristãos e pediu que os cristãos prendessem e torturassem a filha. E em determinado momento, a filha, quando estava lá na prisão, pediu para um dos guardas para poder orar e etc. no jardim. E quando ela fez essa oração, todo o local foi varrido e ela então ficou livre. O capítulo 12 chama Tana, a deusa da lua. E fala mais uma história sobre uma garota que estava na iminência de ser estuprada e foi salva por Diana. Além de fazer alguns comentários sobre os hábitos dos poetas e etc. Em seguida nós temos Diana e as crianças, e conta a história sobre uma família abastada que tinha uma estátua de Diana no jardim. E as crianças vão lá e vão colocar algumas rosas na estátua, etc. E Virgílio ensinou essas crianças como adorá-la. Como uma espécie de forma de retribuição, eles recebem então um veado para comer. E aí um padre, irado pela questão da imagem tá ali sendo adorada e etc, tá passando e tá com repolho na face da imagem de Diana. Ele morre 3 dias depois. 14 nós temos os duendes mensageiros de Diana e Mercúrio. E aqui nós temos um mito sobre fadas para explicar a existência da lua e do sol, que compara a lua com uma cebola, pelo fato da lua ter as suas diversas faces e a cebola ser feita em camadas. No 15 nós temos Laverna. Nós temos 2 mitos sobre a deusa dos trapaceiros, Laverna. Um rito para reaver filhos doados. Aqui ele vai dar fala bastante sobre essa questão dessa deusa, Laverna, né, a deusa dos trapaceiros e etc. E vai mais uma vez tratar dessa questão do diabolismo e da forma como a bruxa ou o mago lida com seus deuses, né? Aquela coisa que nós falamos antes, da tratativa, de ser uma tratativa de ameaça muitas vezes, e não uma postura de submissão. Isso é sempre interessante manter em mente, né? Porque o que as pessoas em geral pensam, e até a própria questão cinematográfica e tudo mais, sempre coloca, quando vai retratar a bruxa, né? Especialmente aquela coisa estereotipada, etc., que cultua Satã e etc., coloca ela como um ser submisso a essa divindade, né? Então talvez, é o que ele vai colocar aqui, a verdade, porém, é que as classes mais altas de bruxas dificilmente é encontrado diabolismo. No diabolismo cristão, a bruxa nunca ousa ameaçar Satã ou Deus, ou qualquer integrante da Trindade, ou os anjos, pois todo o sistema fundamenta-se no conceito de uma igreja e na obediência. Então que essa bruxa cristã, mesmo ela sendo uma diabolista, né, ela se curva a esse Deus, né, esse Deus, o diabo, essa divindade. Enquanto que as outras classes de bruxa, elas não se curvam aos seus deuses, ela tem uma postura muito parecida com o do mago, né, do magista, porque o magista ele tem essa percepção de si mesmo, de que ele é o senhor daquele universo ali.
Então, quando ele está dentro de um ritual, ele se coloca como o senhor de tudo. Ele se imanta das proteções divinas, né, mas como o senhor, como o condutor, ou seja, o universo vai se dobrar à minha vontade, porque é isso que eu quero. Essa é a postura do mago, né? E a bruxa que ele está destacando é isso, que essas bruxas aqui, elas também têm essa postura, né? De que as deusas, os deuses, eles vão se dobrar à vontade dela porque é o que ela quer. Ela não vai se dobrar aos deuses, né? Então, também a gente pode relacionar essa coisa do destino, né? Porque a magia, ela tem essa característica de querer ser, se destino existe, né? De se colocar como superior ao destino, como maior e mais poderosa que o destino. Ou seja, não importa o que me aconteça, importa que a partir do momento em que eu decido que o meu destino vai ser diferente, então é isso que vai acontecer. E o universo inteiro, e aí o universo inteiro entenda-se dentro da ritualística, né? Tanto os objetos que são colocados ao redor do magista, quanto os deuses e divindades vão se dobrar aquilo. Então, ele cria esse é um paralelo, uma ótima observação, eu acho, né, de se colocar em pauta, que é justamente essa distinção de tipos, né? Existem, de fato, né, provavelmente existiam as bruxas, né, que de fato eram cristãs, mas não cristãs no sentido de adorar ao Deus de Israel e né, Jesus, mas cristãs no sentido de crer naquela divindade ali que eles chamam de diabo, e por isso elas serviam a ele. Mas existem as outras, as bruxas pagãs de verdade, né, que são aquelas que não têm qualquer relação com esse panteão cristão e que tem uma postura totalmente diferente em relação a isso. E aí também o que fica muito evidente nesse livro é essa questão dessa posição que o texto vai estabelecer, né? Não o texto do Leland, porque ele é bem imparcial, ele realmente, a participação dele é totalmente científica dentro desse livro, né? Mas parte do texto onde há a descrição de como são os ritos e quais são os objetivos dessas bruxas aqui das Strag, né? Que é justamente criar essa oposição em relação aos judeus, ciganos e especialmente os cristãos, né? De criar essa contenda, né? De que eles pertencem a um outro grupo, eles são inimigos, etc. Eles não são como nós, etc. Então, o livro ele vai se desenvolver não só como uma forma de culto a Diana e a Arade, etc., mas é uma forma de culto bem característica, né, que vai estabelecer tanto uma adoração no sentido de amor, por um lado, né, vai ter uma percepção messiânica, que vai entender que a Arade é a salvadora desses pobres, mas vai também estabelecer um conflito entre esses pobres, que são os bruxos, etc., né, e as próprias deusas, que têm a função, têm o trabalho, têm a obrigação de servir a esses pobres. Então é uma diferença bem gritante no sentido, por exemplo, cristão, né, que onde o Messias deles, né, Jesus, vem então para salvar, mas ninguém obriga Jesus a nada, muito pelo contrário, né? Os cristãos servem a ele. O conceito é de servidão, ou seja, é de entrega total e absoluta àquele Deus, enquanto essas bruxas entendem que não. A Arádia vem para salvá-las, mas a Arádia tem que trabalhar para aquilo que elas querem, né? Porque a obrigação Arádia e Diana, né? É tirá-las daquele tormento, né? É juntar forças junto com elas para acabar com os tiranos, com os senhores, com os judeus, com os ciganos e com os cristãos. Bom, chegamos então ao apêndice, onde ele vai falar mais sobre essa questão, né, do diabolismo. Ele vai destacar que, na verdade, as bruxas em geral, elas prestavam culto a Diana e não essa figura diabólica, né, da igreja, que o discurso da igreja de aceitação da tirania e do sofrimento incentivaram muitos a se bandearam para a bruxaria e para a magia, ou seja, tem muita gente que até hoje não entende isso, né, que o cristianismo é uma religião que prega o sofrimento, né.
Ok, eu sei que existem várias linhas teológicas e aí, ok, tá. Mas a questão é, se você for pegar o texto, a Bíblia, a ideia está muito clara, o que Jesus diz, né? Jesus não é a figura central do cristianismo, não é o Deus que os cristãos deveriam adorar. E ele vem dizendo em várias passagens que o sofrimento é o que leva o caminho a ele. Quem não sofre não está seguindo a ele verdadeiramente. Isso está muito explícito no texto, né? Então, a ideia central do cristianismo é uma ideia de sofrimento. Por mais que as pessoas peguem teologias, teologia da prosperidade, teologia do não sei do que, e inventem essas coisas aí de que o cristão tem que ser bem-sucedido na vida, tem que ser feliz da vida, etc., o texto bíblico não concorda com isso. E aí, isso era muito mais evidente, obviamente, em tempos outros. Essa coisa dessas teologias várias, essa coisa moderna, né? Que veio se desenvolvendo com o protestantismo. Mas a base, né, a base teológica que sempre permeou ali a ideia católica, principalmente, até a Idade Média e tudo, sempre foi essa, de que o indivíduo ele tinha que sofrer, ele tinha que aceitar a tirania, porque a salvação ela não estava nesse mundo, mas estava no porvir, né? Então, o que o Leland vem ressaltando é que esse tipo de ideia justamente afastava alguns espíritos mais rebeldes, etc., que não queriam sofrer, que não queriam ser submissos a tirania nenhuma, né? E a gente veio ver no texto, nesse texto aqui, que isso é evidente, né? Então, aí ele aponta que isso acabava sendo um incentivo para pessoas se bandearem, então, para a bruxaria. A gente destaca ainda que esse livro é parte de um trabalho de pesquisa maior, como eu já falei anteriormente, né, que esse indivíduo ele é um pesquisador, ou seja, ele teve dezenas de obras aí feitas com esse cunho, né? Além de falar dessa expressão muito usada pelos adeptos da bruxaria, né, que é essa questão da antiga religião, e ressalta também que, e aí ele vem desenvolvendo em cima disso, e vem ressaltando que enquanto o princípio de muitas religiões, da criação, né, do universo, do mundo, do ser humano, etc., é masculino, da bruxaria é feminino, como nós vimos aqui. Por fim, ele traz mais 13 histórias e então encerra o livro. Bom, as nossas conclusões é que acho que nem preciso comentar sobre a importância desse livro para qualquer um interessado na questão histórica da bruxaria europeia, né? Não só da estregueria da italiana, mas da bruxaria como método e mágica e religião ocidental, né? Como um dos aspectos de todo esse contexto ocultista e esotérico do universo ocidental e etc. Eu acho um livro importantíssimo. Aquela impressão inicial, né, que eu disse que tive, né, por causa dessa coisa de evangelho, né, com certeza tornou-se o oposto, né, enquanto me causou estranheza no primeiro momento, no segundo momento, quando eu vi o conteúdo do livro, fascina, né, porque por todos esses pontos que eu citei, né, a crueza, o quão direto ele é de criar essas oposições, né? De não ter essa coisa muito que a gente tem nos tempos de hoje, essa coisa ecumênica de ser não vamos brigar e etc. Não, de entender a religião e os deuses como ferramentas também de legitimação de uma ideia de guerra, né? Então a gente vê isso muito no monoteísmo, né? Especialmente, por exemplo, no caso dos judeus e dos muçulmanos, mas no paganismo moderno isso está muito assim, né? Muito diluído, e é muito curioso isso, porque parece que os pagãos modernos, eles são mais cristãos até muitas vezes do que os cristãos, né? Porque é muita gente do deixa disso, do paz e amor e etc. Quando a gente vai ver essas origens, né, tanto a questão dos deuses quanto das religiões, a gente vê que a realidade é bem outra, né, é bem mais crua, é bem mais direta, é sangue, é vingança, é ataque e tudo isso, né. Tem os aspectos também, são aspectos de amor, de compaixão e etc. Mas eu digo que parece que hoje em dia a galera tá muito com essa ideia de que é tudo um arco-íris, né, quando na verdade a realidade dos fundamentos é bem mais raiz, né? Bem mais crua.
Então, acho que não tem mais muito o que falar, né, sobre esse livro. É um livro recomendadíssimo, acho que é obrigatório estar na biblioteca de qualquer um interessado em todo esse universo. Porque veja, né, que mesmo quando a gente pensa que é um assunto que não tem a ver com o nosso objeto de estudo, por exemplo, eu não gosto muito tanto da bruxaria, eu gosto mais da alta magia, né, eu gosto mais da- do aspecto mais cerimonialístico e menos, né, não tão natural assim da questão mágica e etc, blá blá, mas vê-se a conexão, né? Quer dizer, às vezes através de uma leitura de um livro de bruxaria, como foi o caso que eu citei, dá para se criar relações com aquilo que a gente estuda de outros aspectos, que é o que eu citei aqui, o caso da Goécia, né? Então a ideia que algumas pessoas transmitem sobre a postura do magista em relação aos demônios da Goécia. Então, quando a gente vê que bruxos agiam de uma determinada forma, a gente consegue estabelecer conceitos mais coerentes com a realidade daquele tempo, talvez, e relacionar essa realidade ao nosso e entender melhor a fala de algumas pessoas. Bom, muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.